Alô, amigos. Mais uma vez aqui estamos para apresentar o podcast do Gente que Fala. Eu estou chamando pela segunda vez aqui no programa o meu amigo Lívio Giosa. Ele tem novidades para contar para vocês. Como vai, Lívio? Muito bem, muito Seja bem-vindo obrigado, mais viu? uma vez aqui. Muito obrigado, Fausto. Esse projeto seu, Gente que Fala, é uma delícia. Já vim em outras oportunidades, em outros movimentos que você fez. Agradeço muito a oportunidade. O prazer é nosso de recebê-lo. Eu vou. Vocês sabem que ele já esteve aqui, mas ele é engenheiro, ele é jornalista, ele é administrador de empresas, escritor, palestrante, professor universitário, especialista em gestão estratégica, sustentabilidade, terceirização e ESG, presidente executivo da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. É o novo presidente da entidade. Ex-deputado estadual e secretário de Desenvolvimento Econômico da Estância de Atibaia, a DVB. Esse é o Uhum. assunto do dia, né? É verdade. Primeiro eu quero cumprimentá-lo, porque você mereceu muito esse cargo de presidente. Quantos anos você tem de ADVB? Então, Fausto, eu já conhecia muito a DVB nas minhas atividades profissionais, como dirigente de grandes organizações internacionais. Quando a DVB abriu seus primeiros cursos através da FBM, que era a Fundação Brasileira, que é a Fundação Brasileira de Marketing, cuja sede é aqui em frente ao seu prédio, a sede era aqui na Alameda Santos, Sim, onde é hoje o Correios, era aí a sim, sede da Fundação Brasileira de sei, Marketing. sei. Nós dávamos cursos de marketing porque a fundação era pioneira na discussão de marketing no Brasil. Então eu já frequentava, participava, mas indiretamente. Passei a ser membro da diretoria a partir de 1992, quando eu fui chamado para ser um dos vice-presidentes e comecei a conviver mais com a entidade. E em 1995 nós propusemos algo inédito, que foi a criação do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, um tema que era absolutamente novo no ambiente corporativo. Eu vinha de passagens desde a Eco 92, participando de movimentos no Brasil, discutindo muito essa tese do problema ambiental, que na época a palavra-chave era ecologia, né? E aí, a partir daí, eu me desenvolvi muito na DVB, fui participando de várias outras atividades, né? Dirigindo as premiações, organizando eventos, montando uma grade de cursos muito intensa sobre o tema social e ambiental. Nós criamos o Fausto, com o patrocínio do Banco Itaú e com a parceria do jornal A Folha de São Paulo, um projeto chamado Diálogos Sociais. Por 5 anos, nós fazíamos semanalmente um encontro presencial, porque na época era tudo presencial. Sim, Primeiro no auditório da DVB, que cabiam 120 pessoas. Aí o negócio cresceu tanto que nós fomos para o auditório da Folha. Que cabia mais gente. Aí o negócio cresceu muito mais que nós tivemos que usar o auditório do MASP. Tal o movimento que isso deu, e que a partir daí a gente desenvolveu esse conhecimento claro, especialmente no ambiente corporativo, os profissionais à época, os dirigentes que me chamavam a toda hora para falar e criar institutos, organizar fundações voltadas para o ambiente social e depois para teses ambientais. Então eu fui construindo uma relação na DVB de uma forma madura e importante. E agora, neste movimento final, no ano passado, nós construímos uma chapa denominada Avança DVB. Essa chapa foi escolhida, o conselho homologou. você assumiu a presidência da ADVB. Aliás, é aniversário também da ADVB, da entidade, 70 anos. É verdade, Fausto. Você acompanhou muito a É, DVB, né? Então ela tem uma trajetória muito bacana, né? Se a gente pegar lá atrás, em 1956, a DVB foi constituída.
O Brasil vivia um cenário de início do desenvolvimento industrial, e foi por isso que nasceu a DVB, porque faziam falta profissionais voltados a vendas. Os produtos começavam a ser colocados no mercado, mas não tinha quem vendia. Então as empresas começaram a intensificar essa necessidade do conhecimento sobre vendas. A DVB surge através de profissionais da época que perceberam essa necessidade. Imediatamente foi feita uma parceria com um grande instituto americano de sales que desenvolvia cursos e conteúdo a respeito do tema. A DVB se apropriou dessa parceria e trouxe para o Brasil esses temas, e ela acabou, a partir daí, constituindo realmente uma pujança na temática vendas. Depois, na década de 70, 80, a questão do marketing. E o que, que aconteceu? Naturalmente, os profissionais que ocupavam estas atividades de vendas e marketing, por ser pioneira, eles se destacaram muito na gestão das empresas. E, naturalmente, eles foram pro pico, para os principais postos, viraram presidentes das Sim, empresas, sim. CEOs, como se chama hoje, mas se fala mais. E esses presidentes valorizaram muito a DVB. E nós fomos subindo um pouco a escala, quer dizer, não deixamos nunca a nossa base, mas ao mesmo tempo começamos a estar muito próximo dos grandes empresários, das lideranças empresariais, as multinacionais vieram para o Brasil. Então a DVB foi crescendo nessa linha e ela pode hoje construir um cenário muito mais ambicioso. E hoje você conhece a DVB melhor que ninguém. Então, a entidade fez 70 anos e você assumiu no dia 2 passado, hoje é dia 3, você assumiu a presidência. Portanto, acho que é a sua primeira entrevista como presidente, Sem dúvida, e te não é? agradeço muito por isso, porque você atinge muito o público da DVB, o público de dirigentes, de profissionais, o mercado está atento, e é bacana a gente reconstituir essa história, como você colocou, né, dos 70 anos da DVB, porque a gente traz essa maturidade da entidade, nesse movimento dos 70 anos, ininterruptos, hein? Não é fácil. Você 70 já anos. planejou o aniversário de 70 Isso, anos? então Vai haver começamos agora, muita vai comemoração. ser no dia 29 de maio, é uma sexta-feira, e a É, gente quer fazer um movimento bem importante é. para sublinhar essa fase nova da DVB. Então nós estamos constituindo o que a gente chama a nova DVB, reconhecendo e continuando com todos os temas principais que caracterizaram a ação da DVB, que são os cursos, que são os fóruns, as boas entregas, as pesquisas, para uma nova DVB, uma DVB olhando para o futuro, olhando para o mercado, percebendo exatamente o que as empresas estão perseguindo, à luz dos seus profissionais, onde a DVB tem um diálogo bastante intenso e percebendo que o modelo internacional de negócios impacta no Brasil e o quanto a nossa entidade, que é uma entidade transversal, né? É bacana esse entendimento, Fausto, porque nós dialogamos com todos os setores da economia e esses setores fazem parte do nosso conselho. Tanto a indústria, o comércio, os serviços, o agro, todos estão representados no conselho e com isso nos dá condições de conversar, de estabelecer um diálogo, parcerias, eventos que possam ser focados também para esses negócios e a partir daí desenvolver outras plataformas bastante robustas para o mercado. E o conselho é quem elegeu você presidente? Isso, É o exatamente, é o conselho. conselho, Ah, exatamente. quantas pessoas são? Hoje estão em 64, mas o nosso estatuto prevê 81 Sim, conselheiros. E nós chegaremos nesses 81 a sim, curtíssimo prazo sim. para continuar com esse padrão ADVB bem reconhecido. Uma pergunta muito fácil para você responder. Aham. Por que a DVB continua sendo essencial após todos esses anos? Eu acho que ela tem, primeiro, algumas características. Primeiro, que ela é competente. A DVB é competente. Ela está. Ela tem um propósito. Todo mundo conhece a sigla, né, também. Um propósito básico, que é o desenvolvimento da livre iniciativa. E a gente foca nisso. Nós nunca tivemos apoio governamental nenhum e nem queremos. Em patrocínio, nada.
Então é livre iniciativa, portanto nós estamos isentos e as nossas pautas são pautas de interesse nacional. Interesse nacional constituído pela base da iniciativa privada. Então nós estamos muito voltados para essa ação. Mas a gente precisa entender que não só basta isso hoje, mas sim nós temos um cenário diferenciado. Cenário de 50 anos atrás, 30 anos atrás, até 20 anos atrás era totalmente diferente de hoje. Então, Fausto, a DVB ela tá organizada para atender três grandes eixos: o eixo do conhecimento, o eixo do relacionamento e o eixo do reconhecimento. Então, o conhecimento, quais são as entregas que a DVB faz? Faremos agora com muito mais atenção. São os cursos in company, os cursos abertos, os cursos digitalmente promovidos à distância. São os fóruns que a DVB promove. Nós temos uma programação para esse ano extremamente intensa. Teremos o Fórum de Inovação, Fórum Momento Econômico, o Fórum da Sustentabilidade, o Fórum do Agronegócio e um Fórum Global que nós estamos desenvolvendo de uma forma inédita no Brasil. Um Fórum Global, todos os anos teremos uma discussão sobre tendências mundiais que impactam o Brasil anualmente. Então já está tudo organizado para isso acontecer esse ano. Ao mesmo tempo, nós temos duas pesquisas que são ah, muito reconhecidas pelo mercado. Nós temos uma pesquisa trimestral com a FIP, onde a gente avalia as tendências de investimento em marketing e vendas pelas empresas. Porque isso dá um cenário. Se a empresa está investindo em marketing e vendas, porque ela projetará um Sim, crescimento, sim. não é? E temos a pesquisa sobre responsabilidade socioambiental e aplicação dos fatores ESG nas organizações. Então, essa pesquisa também dá uma percepção do quanto as empresas, os conselhos, a direção e a governança da empresa está voltada estrategicamente para boas práticas sustentáveis. Então, também tem um impacto muito bacana. A pesquisa é muito importante, então, né? Sim, sim, ela Isso. traça cenários muito claros É. e tem uma adesão impressionante, né? Nós já estamos, Fausto, na 17ª edição da pesquisa. Puxa vida. Portanto, ela tem uma Sim. credibilidade e tem Credibilidade. um fator bacana que é a comparabilidade. A gente consegue comparar cenários de 10 anos, 15 anos atrás para os dados Hoje. atuais, né? Ao mesmo tempo, nós temos programados e já realizamos e vamos fazer esse ano, no eixo relacionamento, várias palestras, vários encontros com lideranças empresariais, com lideranças públicas que impactam o cenário do mercado, para a gente discutir o Brasil, discutir a economia e o que estará acontecendo no mercado ao longo de 2026. No eixo reconhecimento, a DVB, você sabe muito bem disso, a DVB promoveu desde 1962 premiações. Então ela tem uma marca registrada, que é a palavra top. Essa palavra top designa os prêmios que a DVB dá para as boas práticas dos profissionais e das empresas. Então nós temos uma sequência de premiações, que é o top de marketing famoso, o top de vendas, o top de sustentabilidade, agora teremos o top do agronegócio esse ano, o top dos destinos turísticos. Então nós temos uma base de premiações muito bacana, que envolve empresas de todos os setores, e é por isso que a DVB tem um acolhimento do mercado muito significativo. Quando você diz os profissionais, você está dizendo os dirigentes. Os Sim, dirigentes, as sim, diretorias sim, destas áreas. Então, o marketing, a gente está sim, promovendo o marketing, os seus dirigentes e os seus profissionais. O sim, vendas, a mesma coisa, a sim, sustentabilidade e assim por diante, sim. né? Entendi. Então, eles são reconhecidos. E para um profissional, do ponto de vista curricular, isso é muito importante para a empresa. Tanto é que a gente vai visitar as empresas e ver lá os troféus, né? Todo mundo valorizando, isso é bem bacana. A gente conseguiu descobrir aqui que no início da carreira, os eventos da DVB tinham como mestre de cerimônias o Jô Soares. É verdade. O Jô Soares passou muitas vezes, trabalhou na DVB, né? Apresentando os eventos, e era engraçado até, né? Era muito Sim, descontraído, né? sim.
Ele era ótimo, né? E a DVB tem esse É, ponto de vista, né? Ela é é, uma entidade formal, mas também muito informal. sei. E até, se você me permite, lembrei aqui, nós fizemos muitos eventos, né? A DVB realmente é extraordinária nisso. E nós criamos um determinado momento, no início dos anos. Não, foi em meados da década de 90, um fórum que era de 4 em 4 anos, chamava Fórum dos Governadores. E a gente chamava os governadores que acabavam de assumir para dizer das suas expectativas, seus planos de Sim, governo, aquela história toda. sim. E chamamos o Mário Covas, que era o governador, e na época dele, em muitos eventos, a gente chamava o Mário e ele ia. E era muito comum ele ir nos nossos almoços da DVB, que eram praticamente mensais, né? E era interessante que ele adorava participar dos eventos da DVB, porque era muito informal, todo mundo descontraído, não tinha aquela coisa de ficar pedindo para o governador: "Ah, me faz isso, me dá É, aquilo". é, é. E chegava 2 horas, que era um horário básico de terminar, mas ainda evoluía um pouco o evento, chegavam os assessores para ele e falavam, eu era deputado, então a gente tinha muito contato. "Governador, isso está já na hora, vai ter uma audiência lá no palácio". Eu falei: "Não, não, 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 deixa que tá tão bom, tô dando tanta risada, nunca tenho oportunidade de fazer isso". É. E ele ficava, e toma mais um café, e conversa com mais um, conversa com outro. Então ele expressava o gosto de E estar na nessas DVB. ocasiões se revê muitos amigos, É né? lógico, então o É, pessoal, como eu disse, ninguém ia numa audiência é, chata, formal, o é, cara ia sempre lá pedir alguma coisa, um prefeito, um é, deputado, alguma coisa, mas é, ele ficava bem descontraído, né. é, E a dona Lila que gostava, falava: "Pô, é. como é bom ver o Mário dar uma risada". Eu acho horroroso isso. Ah, nós vamos aproveitar a sua presença aqui, preciso fazer um pedido e É, tal. exatamente, não, Coisa era um chata, chato, né? é verdade. E a É, gente também bloqueava até essas condições para ele ficar bem à vontade, claro, né, então era claro, bem bacana, claro. né. Hum. Como a entidade acompanhou os ciclos econômicos do Brasil nesses 70 anos? Olha, de uma forma bastante expressiva, viu, Fausto. E a gente formalizou isso num livro. A DVB, em 1962, criou um prêmio chamado Personalidade de Venda. Esse prêmio distinguia as melhores práticas das empresas, porque vendas projetava a organização e ela era distinguida por uma premiação, porque o mercado a reconhecia por ter crescido ao longo do ano de uma forma expressiva. E você só cresce por aumentar suas vendas, e aumenta seu faturamento. Claro. E esse personalidade de vendas era uma figura que representava uma empresa, e essa empresa era destacada através do seu líder empresarial. O primeiro que recebeu essa láurea foi o presidente da Indústrias Home, porque em 1962 ele lançou no Brasil a Romizeta. Você se lembra Eu desse lembro da carro? Romizeta, Você claro. imagina, eu imagino que você agora tá vendo a Romizeta, Eu né? tive uma Ah, Romizeta. você imagina agora, com o mercado de energia, os carros, com essa nova modalidade, serem os carros elétricos uma Romizeta, um carro compacto, diferente, a porta abria pela Pela frente, frente, é. seria o maior sucesso, É, você, né? é. Pois é, através do presidente da Home, nós iniciamos essa premiação Personalidade de Vendas, que Sim, na verdade se chamava à época Homem de Vendas, é, porque eram só os homens que dominavam essa é. área no Brasil. E ela foi anualmente, nós fomos destacando os principais líderes. Você pode pensar quem você quiser, o principal líder brasileiro, empresário, foi destacado pela DVB nessa modalidade de premiação, até chegar o ano que nós premiamos o Ademar Seródio, que era o presidente da Avon. Tá bom. Se você me permite, Sim, vou contar aqui a cena. claro. O evento foi um almoço no Clube Sírio-Libanês, 1000 pessoas, 1000 pessoas. E o danado do Ademar fez questão de convidar
as 780 melhores supervisoras, porque era tudo venda porta a porta da Avon. Você se lembra disso? Era Claro, sucesso nos Estados tinha Unidos. um sinal, Um né, sinal. Avon chama. a avó chama. E ele pegou as 780 melhores supervisoras, porque elas comandavam equipes, e convidou pessoas que nunca imaginavam na vida ir num evento desse para estarem lá presentes. Convidou personalidades femininas que participavam dos comerciais famosas, né? A Léo Brunet. Então, tinha mulher, você olhava do palco assim, era a mulherada predominando intensamente. Muito bem. Durante a premiação, nós na mesa, o mestre de cerimônia chamando, falando, o presidente era o Miguel Ignacio, o Adhemar vira para mim e falou: eu vou criar uma polêmica aqui agora. Pô, Adhemar, o que está acontecendo? Não quero nem saber. A cerimônia chama, subimos todos ao palco para dar o troféu, para dar o certificado, fazer os comentários e ele ter a palavra. Quando ele vai falar, no púlpito, ele fala: Miguel, Lívio, diretoria, eu queria dizer que eu não aceito esse prêmio de homem de venda. Todo mundo. Porque eu acho que a partir de agora esse nome tem que mudar para personalidade de vendas, para que a gente possa premiar também as mulheres. Você imagina o auditório. Veio abaixo, né? Todo mundo Claro, aplaudiu de pé. claro. E a partir daí, o nome virou personalidade de venda. E o que a gente fez? Ele chegava lá longe, né? Há 10 anos atrás, nós organizamos um livro que se chama Brasileiro. Um livro que conta a história desde 1962 de todos os empresários das empresas, da empresa que ele representa no ano. E nesse ano a gente faz uma abordagem do Brasil do ponto de vista social, político e econômico. É um livro que tem essa grossura. Sim. E que a gente, de 3 em 3 anos, atualiza com os novos premiados, homenageados. É um livro magnífico, viu, Fausto? Sim. Faço questão de deixar depois um exemplar para você. Obrigado. Porque ele conta a história do Brasil sob Ah. todos esses pontos de vista e respondo a sua pergunta, né? Sim. Esse talvez é um dos maiores legados que a DVB deixa, É. por conta que ela representa essa história de crescimento, de transformação do desenvolvimento econômico brasileiro, à luz de um livro inédito que alguém ousou fazer algo tão parecido. Sim. Como a figura do vendedor mudou desde a fundação da ADVB em 1956? Olha, boa pergunta. O vendedor era fundamental, era um ser humano presente, né, nas conversas. O homem foi se desenvolvendo com essas práticas, a área de vendas foi abrindo espaço para as mulheres, e hoje eu não tenho dúvidas, né, falo isso há anos, mas não tenho dúvida que a mulher é a melhor vendedora, ela vende muito melhor que o homem, e ela tem um jeito de se expressar, um jeito de convencimento, e você tem várias modalidades, né, de vendas. Na época, você imagina no início da produção de carros, né, que era o maior desejo dos brasileiros, o vendedor das concessionárias, ele praticamente ficava sentado e só tirava pedido, né? Porque ele ficava sentado e esperava o público chegar e falou: eu quero comprar um carro. Não importa qual seja a cor, eu quero comprar um carro. Era o desejo principal, né? Então esse O vendedor vendedor não atacava, não ele não aguardava. tinha muitas É, necessidades técnicas, né? é. Mas à medida que a concorrência vai abrindo, se arvorando de necessidades muito maiores de conhecimento. Então aí a DVB entrou com tudo, porque as técnicas de vendas, de vendas, gestão de equipes, foram muito divulgadas e através das nossas práticas, e esse vendedor foi se aperfeiçoando. Aí entra a era da tecnologia. Na era da tecnologia, você passa a ter um outro cenário, provendo o vendedor de novas ferramentas, de comunicação com o seu público alvo principal.
a presença dele já não era tão necessária fisicamente, você tinha um outro tipo de abordagem. E aí vem a terceira fase, que é a fase do e-commerce. Então hoje a tecnologia estabelece uma relação direta entre as partes e muitas vezes o vendedor passa a não ser tão necessário. Sim. E a própria denominação, né? Hoje você não tem só área de vendas, você tem área de vendas em algumas mesmo, mas você tem área comercial, né? Que se expandiu. Então, muitas empresas, e aí depende da atividade, né? Setor de serviços, ou indústria, ou comércio, ou no agro, você tem necessidades diferenciadas e ou complementares. Muitas empresas continuam com as suas atividades de vendas pessoais, personalizadas, com essa experiência do cliente sendo medida de uma forma muito humana, né, presente, mas ao mesmo tempo tem ferramentas de vendas diretas através do e-commerce. Então, sábia é a empresa, independente da atividade, que consegue ter esse mecanismo bem conectado. O ser humano presente, porque não há quem não goste de ter uma presença humana numa experiência de Sim, compra ou evidente, venda ou de serviços. evidente. E o e-commerce, né? Eu costumo falar isso muito para os restaurantes, né? Que é uma venda. O que que é o garçom? O garçom é praticamente um vendedor, né? Sim, E a hora que você entra num restaurante, o cara fala: "Ô, senhor Fausto, tudo bem?" Pronto, o cara já te conquistou, você sim. passou a ser um Todo cliente mundo gosta fiel e não disso, quer mais claro, saber. claro. Assim se aplica também às vendas de qualquer outro negócio. Então, nós estamos muito atentos para isso. Tanto é que um dos nossos vice-presidentes estatutários é o presidente da pra América Latina da Axis, que é a maior empresa de inteligência artificial do mundo. Está presente na DVB e a DVB vai discutir muito a questão de tecnologia. Criamos uma área específica para tecnologia, para entender esses novos momentos, estar interpretando isso e o quanto ele impacta a organização. Então, o que a gente chama da nova DVB é esse olhar mesmo que o mercado hoje quer desenvolver e a DVB tem tudo para ajudar o crescimento das empresas. Perfeito, perfeito. Qual você considera a maior virada histórica vivida pela entidade? Eu acho que foi na década de 90. Década de 90, o Brasil mudou, né. No início de 90, o Brasil iniciava um novo momento de abertura política. Isso mexia com o mercado, mexeu com as empresas. Nós, acolhemos muitas empresas multinacionais, né. E as multinacionais, elas vinham com algumas outras propriedades intelectuais importantes, né. Houve aquisições de muitas empresas brasileiras também, né. E com isso o mercado, foi se ajustando e a DVB teve uma preocupação de reconhecer isso e foi impactada e ao mesmo tempo, começar a fazer novas entregas para o mercado, né. Nós tivemos, nessa época, uma belíssima relação, já do passado, mas especialmente nesse período, com as agências de publicidade, com as mídias, né, com os veículos de comunicação. Então a DVB foi meio que um ponto de convergência dessas discussões, atraindo muitas empresas, muitos profissionais, para entender esse novo cenário, como é que a política impactava na economia, como impactava no mercado, como é que essas questões também hã, se hã, evoluíam na visão internacional, né. O Brasil tomando e sendo reconhecido por Quantas esses pessoas novos rumos. trabalham hoje na DVB? Também mudamos um pouco isso, né, a DVB chegou a ter 40 funcionários. Hoje não temos mais essa necessidade, nós temos 5 funcionários fixos e todos terceirizados, os demais para os nossos grandes projetos, né, sejam os cursos, sejam dos eventos. Então a gente, foi adaptando ao mercado, porque não faz mais sentido ter equipes Sim, gigantes quando você tem muitas empresas que entregam serviços com qualidade e que são parceiras da DVB também há muitos anos. Então a gente sim. tem agora uma estrutura bem enxuta, mas também tem parcerias ótimas que compõem o quadro geral da A organização. diretoria é formada pelo presidente,
Isso, a diretoria estatutária é formada por um presidente e 5 vice-presidentes. E nesta minha gestão, além dos 5 vice-presidentes estatutários, eu nomeei 25 vice-presidentes nomeados, que o estatuto prevê, vice-presidentes e diretores. Então agora cada vice-presidente das suas respectivas áreas vão formatar essas áreas para criar diretorias vinculadas à sua vice-presidente. Esse pessoal é remunerado ou não? Não, não. Nós somos uma entidade sem É. fins lucrativos, Sim, portanto, todos são voluntários. sim. E é bacana a gente perceber, e eu faço questão de comentar isso, Fausto. As entidades brasileiras e mundiais Sim. estão vivendo um problema absolutamente sério. As novas gerações não têm o entendimento do que é se dedicar a uma instituição, de qualquer nível. Desde o Rotary Club, eu fui presidente da gestão Lions. agora em 2024, 2025, do Rotary Club de São Paulo. Esse é um problema mundial, é uma tese mundial de discussão. Então, o que eu agora consegui? Que neste momento a DVB consegue atrair jovens profissionais que conseguiram perceber a importância de estar na DVB. Então, muitos deles estão chegando muito interessados e eu vou ter uma responsabilidade muito grande de mantê-los para que a gente possa, no tempo, termos vida longa, porque estes que serão os novos dirigentes das suas empresas Sim, e das entidades. sim. Então, a preocupação é total. Mostrando para você mais uma vez o nosso portal. Eu sei Eba, que você tem escrito e gostaria muito que continuasse agora como lógico, presidente. sem dúvida. Vai valorizar muito mais ainda o portal. E não é IA, hein? É É? minha, eu Não é? escrevo, É. não uso a inteligência artificial. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Sua chapa venceu a eleição interna. Quais foram os principais compromissos assumidos durante esse processo eleitoral? Então, nós batemos muito essa percepção da maturidade com uma nova visão da DVB. Né? A gente construiu uma narrativa importante dentro da entidade, demonstrando que era possível fazer, como conseguimos entregar em 24 e 25, para que essa mesma entidade pudesse perceber que a maturidade adquirida gerava inspiração para um novo modelo de gestão. E é exatamente esse novo modelo que nós vamos implementar, porque acreditamos que é possível, acreditamos que as pessoas indicadas para constituir as vice-presidências, e o senhor Fausto Camunha é um dos meus indicados, Muito que eu obrigado, faço doutor. questão de ter do nosso lado, por toda a nossa amizade, né? E ter o conhecimento profissional. E nós vamos demonstrar isso ao longo do ano. Esse ano será um ano de grande robustez de atividades e a gente Sim. vai fazer essas entregas acontecerem e demonstrar para o mercado o quanto a DVB foi, é e será mais pujante ainda. Perfeito. E com você comandando, eu tenho certeza disso. Obrigado. Qual foi o critério seu para a escolha dos vice-presidentes? Primeiro a gente tinha que... Primeiro é trazer alguém que goste da DVB. Porque senão não adianta você convencer as pessoas e falar, Se não mas vestir a camisa, não tem. não dá, né? Gostar da DVB. Segundo, dedicar um pouquinho do tempo. Né? Como acabamos de falar, é uma empresa, é uma entidade sem fins lucrativos e de voluntários. E o tempo é talvez o maior momento de você construir uma agenda que você dedique algumas horas para a entidade. Então, trouxemos essas pessoas com esse perfil, mas além disso, que pudesse ser algo novo.
novas caras, novas pessoas em atividades reconhecidas, e que o mercado fala, poxa, que bacana. E eu quero aqui destacar, né? Então nós estamos trazendo o Pedro Luiz Dias, que foi diretor e vice-presidente de comunicação da GM, da General Motors. Nós estamos trazendo o presidente Latam da Axis, que é a maior empresa no mundo de inteligência artificial. Nós estamos que é o Leandro Monteiro. Uhum. Nós estamos trazendo o Leonardo Fonseca, que é diretor da NEC, conhecida empresa de tecnologia. Nós estamos trazendo a Valéria Bueno, que é CEO da Ferru Capital Investment, uma empresa que olha o mercado, que se dirige ao mercado. Nós estamos trazendo o presidente da Russell Bedford, que é a 6ª maior empresa de auditoria e consultoria do mundo, que está aqui no Brasil. Portanto, nós temos um pleiade de expertises, de conhecimento, e que vão olhar esse painel organizacional da DVB, que eu chamo, com as demais 25 vice-presidências nomeadas, que vão estabelecer uma dinâmica extraordinária, Fausto, de ações Você previstas sempre para esse teve um ano. relacionamento muito bom, né? Um número enorme Sim, de pessoas que você conhece, sem dúvida. que vão agora poder também colaborar com você, É né? verdade. Como é que você pretende dar continuidade ao trabalho do seu antecessor e o que muda na sua gestão? Então, quando a gente assumiu, através do Miguel, no final de 2023, a DVB, a nossa percepção, e que o próprio Miguel Ignácio, à época, dizia, falou, eu quero ficar 2 anos. Eu vou ficar 2 anos para a gente dar mais um avanço na DVB, mas a partir daí, já pela idade, pelas condições, eu prefiro só depois permanecer orientando, próximo da direção, mas que a gente tenha 2 anos de reorganização para que a gente possa evoluir. E foi o que aconteceu. Então, o Miguel tem uma história na DVB pujante, né? Ele foi por 16 anos presidente. Não seguidamente, Sim. mas em fases lá de Somando trás, tudo, né? sim. Desde a década de 60. Sim. Então, ele tem uma experiência enorme, além de um relacionamento extraordinário. Então, a gente foi adquirindo um pouco esse passo a passo, né? O Miguel muito presente, muito representativo da entidade. E agora é justamente olhar essas boas oportunidades que foram geradas na DVB, especialmente pelo Miguel, e a partir daí a gente dá um up diferenciado, um volume de ideias e de oportunidades um pouco mais abertas, para que essas novas pessoas tenham também um bom sentimento de pertencimento da DVB e o quanto ela pode entregar, né? Que parcerias estratégicas estão no seu radar aí? Nossa, muitas empresas já nos procurando para participar dos eventos da DVB, muitas parcerias com a mídia, diferenciadas, muitas parcerias, e isso é um sinal muito bacana com as entidades empresariais. Eu sempre tive um bom relacionamento com muitas entidades. E estamos já promovendo conversas e abrindo espaços porque essas entidades que são especialistas no seu ramo, mas que muitas vezes deixam de olhar dentro do ramo que elas atuam, a área de marketing e vendas que pode aprimorar ainda mais a sua gestão. Então, estou sendo assim muito bem recebido. E eu espero que isso se dissemine de uma forma bem Com bacana. certeza. E isso vai acelerar muito o que a DVB vai propor esse ano. A sua nova gestão focará o mercado para discussões de governança? Sim, muito. Muito de governança, porque a governança insere uma visão estratégica, e a visão estratégica, você olha todos os campos, interno e externo, os pontos fortes, pontos fracos,
os movimentos dos seus concorrentes, então isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um olhar do Brasil e do interesse nacional com a realidade internacional. Tanto é que nós vamos promover, e aqui eu já faço um primeiro, um primeiro spoiler aqui para você, Sim, Fausto. sim. Nós vamos promover agora, em meados de março, uma primeira discussão sobre os impactos do acordo União Europeia-Mercosul no Sim, mercado brasileiro. sim. Já convidamos especialistas, vou aqui declarar, o embaixador Rubens Barbosa, o nosso ministro Roberto Rodrigues, que vão debater, são personagens e personalidades vibrantes nessa Sim. discussão, e vamos debater esse acordo. Ele vai vingar, né? Embora o Parlamento Europeu ainda esteja em discussão alguns pontos, mas há uma pressão internacional muito grande e as notícias que a gente tem é que isso vai acontecer a curtíssimo prazo. Portanto, nós já estamos imediatamente interessados em abrir essa discussão de uma forma plena e o mercado ter oportunidade de interagir, né? Roberto Rodrigues é um nome muito forte na agricultura, né? Então, por isso mesmo. O embaixador tem um olhar internacional incrível, ele acompanhou essas discussões, né? Tem uma visão, muitos contatos, então ele tem uma visão bem intensa, macro, e o Roberto falará um pouco sobre os impactos, porque o agro do Brasil é o mais impactado, né, nesse acordo. É um dos mais impactados. Qual é o papel da entidade frente às transformações digitais e à inteligência artificial no Então, marketing? nós estamos muito, muito atentos a isso, né? Criamos uma vice-presidência de tecnologia, temos um vice-presidente estatutário, que é o Bambambam no assunto, né, o presidente da Axis, e nós vamos criar e vamos fazer esse ano pela primeira vez um prêmio, que é o Top de Marketing Digital. Então esse Top de Marketing vai justamente olhar tudo que está acontecendo de digital na comunicação, especialmente usando as mídias sociais, para que a gente possa ficar atento ao mercado e, ao mesmo tempo, atrair esses profissionais para grandes comunidades colaborativas, que vão discutir conteúdos, que vão discutir as práticas, que vão discutir experiências com o consumidor. Então, nós sabemos que esse impacto é fulminante, né? É fulminante na nossa vida pessoal, nossa vida profissional e nossa vida empresarial, né? Então, não pode deixar de lado. Ele é uma das, hoje, ferramentas mais importantes para estarem sendo debatidas pela DVB. Como coordenador geral histórico do Instituto ADVB, de Responsabilidade Socioambiental, o que muda agora que você é presidente de toda a entidade? Então, é importante destacar, Fausto, sobre o sistema ADVB. Como é que funciona o É, sistema ADVB? é, A gente tem a DVB, que é a nave-mãe. Abaixo da DVB está a Fundação Brasileira de Marketing, que é a única fundação no Brasil que estuda marketing profundamente e faz entregas muito interessantes a respeito do tema. Vivíssima está a fundação. e você é um marqueteiro também, Não né? é? Com muitas entregas, a fundação. Nós temos um Instituto de Responsabilidade Socioambiental, são CPFs diferentes todos. E nós temos os núcleos, que é o núcleo Mulheres Empreendedoras, a DVB Jovem, então nós temos vários núcleos específicos. Muito bem. Como presidente da DVB, eu presido todas as outras instituições ligadas. O Instituto, já desde então, nós criamos hierarquicamente uma denominação de coordenador geral. Então, nós vamos ter uma coordenação geral constituída por vários profissionais da área que que já estão dedicados a manter os nossos cursos, a nossa pesquisa, que eu já comentei aqui com você, propondo fóruns, propondo atividades. Então, o Instituto permanece muito vivo, porque eh, é a bola da vez, né? Sustentabilidade. Eu estive na COP30, tive a oportunidade de fazer 2 palestras lá, participar de vários debates. Portanto, o tema é mais do que presente e nós vamos ter um grupo de profissionais absolutamente vibrantes
que vão dar continuidade a todas as E o atividades que do que você Instituto. achou, falar nisso, você achou da COP30? Olha, foi não digo um fracasso, mas foi uma decepção, Foi, né? porque não só sobre os aspectos logísticos, os aspectos de acomodação, hã, em Belém estava foi preparada para a COP. Ela estava bem organizada, tal, mas ela não comportava o número de pessoas que foi. E os preços, como todo mundo divulgou, estavam É. exorbitantes. Muita gente locou seus apartamentos, suas casas, a preços incrivelmente altos, e quem ocupava, ao redor não tinha entrega, não tinha um bar, não tinha um restaurante, não tinha uma padaria. Quer dizer, você ficou ali perdido, você não tinha como fazer, porque a cidade ela não estava preparada para todas estas demandas, né. Mas o que é mais importante foram os debates. E esses debates acabaram, toda a pauta que estava prevista ser debatida e que, ao mesmo tempo, uma solução para os próximos anos, ela não foi completa, O né. pessoal que veio de fora não deve ter Não, gostado, e né? e mesmo o pessoal de fora, quer dizer, os grandes líderes não vieram, então o debate ficou muito em nível mais intermediário. A discussão sobre a redução das emissões de carbono, que é a coisa mais importante, para reduzir a temperatura da Terra, não foi levada a termo. A questão do investimento nas florestas, né, de ter um fundo de investimento, se previa 25 milhões, só teve 6,5 milhões de aporte. Então as coisas entraram num estágio não adequado e, no fim, a decisão final era que criar, ao longo deste ano, comissões que vão dar continuidade ao debate da COP30 para a próxima COP31. Então, foi um pouco frustrante nesse sentido e não dá mais para esperar, né, Fausto? O mundo está vivendo os grandes efeitos climáticos, todo mundo está percebendo, e a cada ano que passa, se a gente não tiver atitudes mais drásticas mesmo, nós vamos viver tempos Lívio, muito, muito ruins, né? a DVB é uma entidade apolítica, né? Sem dúvida. Mas a gente vai ter eleição esse ano Sim. para presidente da República, senadores, deputados federais, Uhum. estaduais. O que isso pode afetar da DVB? Na verdade, ela afeta mais o mercado, afetando o mercado, afeta as empresas e aí, por consequência, né, o cenário de vendas e marketing, né, com certeza. Então, a DVB muito preocupada também. Temos uma previsão desse ano de ter um diálogo com os pré-candidatos, especialmente aqui no estado de São Paulo, e os pré-candidatos à presidência, para que a gente possa trazer o nosso público para entender quais são esses planos, né? Quais serão os planos de governo, quais serão as atitudes que esses candidatos têm em relação ao mercado, em relação às suas posturas, ah, com as relações internacionais, a visão econômica do país, porque sem dúvida vai estar todo mundo de olho. Não podemos nos afastar dessa questão, temos necessidade de olhar esse campo político, porque sabemos dos impactos na economia. A Então Câmara estamos Federal é atentos, muito importante para muito, vocês. muito, muito. Não só olhar dos candidatos ao executivo, mas também ao legislativo, É, especialmente na Câmara. Então, é, ver lá quem tem interesses é. de candidaturas, vamos estar atentos mesmo, com certeza. E vão convidar as pessoas Vamos para convidar para fazerem. debater, É, sem dúvida. Isentos, mas convidando sim, todos os campos sim, políticos para que a gente sim, possa entender sim. Aí não entra a questão de partido, o que são as vai pessoas, acontecer. Perfeito, né? São as excelente. pessoas. A Fundação Brasileira de Marketing tem um papel educacional muito importante, né? Há planos para ampliar cursos, certificações ou parcerias acadêmicas? Sim, Sim, muito, muito. Estamos agindo em muitas frentes juntos, né, DVB e Fundação, sim. mas a Fundação tem entregas muito bacanas, criou certificações diferenciadas, hã propostas de interação com o ambiente acadêmico, com os profissionais de marketing, está tendo muito
muitas boas repercussões as atitudes da fundação, o que dá mais, como eu já disse, robustez, né, a todo esse sistema DVB, de modo a atrair a academia, atrair os profissionais, desenvolver conteúdos, editoriais, inclusive, e-books. Muito, muito boa. a- São muito boas as entregas hoje da fundação. Lívio, que indicadores você considera essenciais para medir o impacto da ADVB hoje? Ah, Talvez, pelas nossas entregas, a mobilização, né. Então, quando você faz evento e você tem presenças físicas ou virtuais, isso já é uma medida. E a gente teve, ao longo desses 2 últimos anos, Fausto, um sucesso absoluto, absoluto. Todas as ações que nós fizemos, nós tivemos presença além do esperado nos nossos eventos. É um ponto positivo. Segundo, é a oportunidade de atrair novos associados. Nós temos um crescimento exponencial, também isso é um indicador bastante interessante. Terceiro, são entregas, conteúdos importantes que a gente está fazendo, as pesquisas. Pô, cada vez mais as pesquisas ah, recebem pessoas que respondem. E isso está crescendo. Quanto mais respostas, é porque a DVB está sendo vista como também uma boa referência em termos de conteúdo. Os nossos fóruns, um debate expressivo, e a gente atrai painelistas, e os painelistas vêm com interesse dedicado a participar da DVB. Então, acho que a cada passo a gente tem indicadores que possam nos dar percepções de que a DVB está indo por um caminho extremamente virtuoso e que isso pode alcançar pontos consideráveis de percepção, né. Então a gente está bem bem, presente nisso e ao mesmo tempo atento, né, e ao mesmo tempo percebendo bons resultados. Na sua opinião, o que não pode faltar na gestão que você vai Não está pode começando, né? exatamente, Está não pode começando. faltar é o interesse dos nossos vice-presidentes. Essa é a primeira coisa, porque eu não sou sozinho, nós somos uma Exatamente. equipe É. e tudo que está sendo feito tem base de alguém que vai ser o responsável, né. Ninguém sozinho consegue Então fazer tudo. a equipe estando unida, eu não tenho dúvidas, Fausto, que nós vamos ter entregas muito boas, porque todos que foram chamados têm uma qualidade reconhecida, são de excelência nas suas práticas, são nomes de muito reconhecimento, portanto, eu estou muito animado porque aos convites, às conversas, às oportunidades que estão sendo abertas já nos demonstram que a gente vai ter sucesso. Que tipo de liderança você acredita que é necessário hoje? Bom, o líder ele tem que escutar, né? Ele tem que ouvir, sem dúvida alguma. Quando você nenhum o slogan da DVB é ninguém é líder por acaso. E para você ser líder, você precisa olhar com quem você está Sim. junto, né? E quanto mais esse líder agregar as pessoas, qualificá-las e darem a elas a sensação do pertencimento. O que é o pertencimento? É onde você atua e você percebe que aquilo que você fez, o que você deu a ideia, aconteceu. E aconteceu pelas suas mãos. Então isso te traz mais presente a qualquer atividade. Então nós estamos com esse cuidado de perceber que as pessoas possam ter essa sensação do pertencimento, de entender que a DVB agrega valor para a vida dela, para a vida pessoal, para a vida profissional e para a vida empresarial. Porque o pessoal é é o que a gente chama o companheirismo, né? Quer dizer, são várias pessoas que estão na mesma entidade, mas será que elas se conhecem a ponto de agregar valor, de você ser um amigo mesmo? Esse amigo que vai te dar uma orientação, que vai te demonstrar uma coisa mais prática, vai te dar uma outra oportunidade de trabalho. Então, a gente quer criar esse companheirismo, quer criar essa percepção da necessidade de estarmos juntos e de proporcionar coisas boas para as O que pessoas, mais né? preocupa você hoje no cenário de liderança?
Primeiro é ter essas percepções, né? Segundo é que você seja um pouco mais humanizado, né? Eu acho que, por mais que a tecnologia está presente no nosso dia a dia, nós temos que ouvir as pessoas, né? E, de uma certa forma, as empresas perceberam isso, né? Quando a pandemia nos abriu esse cenário de tudo virtual, tudo à distância e Mas o tal, contato pessoal continua sendo muito importante, lógico, né? elas perceberam que chegou num momento que não dá mais. É. E hoje, declaradamente, todas estão trazendo todo o pessoal de volta, porque tem que ter a convivência, essa convivência dá mais maturidade, dá mais diálogo e dá mais conhecimento mesmo. Olívio, você foi deputado, né? Sim, Estadual. estadual. E você depois não se reelegeu ou você achou que não era aquilo Não, que não era para você? primeiro que eu tive um problema pessoal muito sério durante a minha o último ano de gestão, que era o ano de reeleição, né? Eu tive um falecimento da minha esposa, então eu tive uma situação muito delicada de saúde. Eu fiquei 3 meses na Holanda, com ela sendo medicada, tratada lá, uma filha de 1 ano e meio, quer dizer, eu não tinha a menor condição Não mesmo. de participar de uma eleição, já que isso tudo aconteceu no mês de agosto, a eleição era em outubro. E você largou de vez a E aí política, né? eu não tive pensou mais nisso. não pensei, mas estou disposto sempre a colaborar, a pensar Brasil, a escrever sobre isso. Acabei de finalizar um e-book que fala sobre gestão municipal, né? Nós temos um interesse pelo município, no sentido de promover as boas práticas de gestão, porque é do município que nasce todo o processo geopolítico, né? Então, eu continuei muito próximo, dando minhas contribuições profissionais, além de tudo, para poder contribuir para o país, né? Esse é o meu maior Eu não interesse. tinha conhecimento desse fato da sua esposa e sinto muito ter Imagina. acontecido. Então, isso passou e Isso faz tempo, foi em né? 95. Meu amigo, eu desejo para você uma excelente gestão. Vou colaborar com você na Muito obrigado. medida do possível. Muito obrigado. O programa aqui está também à sua disposição, como sempre. E o portal. Sem dúvida. E o portal. Vou te mandar rapidamente os últimos artigos. Eu posso ajudar você também muito com Sem dúvida. esses 2 veículos que a gente tem por aqui, né? Fiquei muito grato com a sua presença. Parabéns pela sua eleição. E, mais uma vez, muito boa sorte. Muito obrigado, Fausto. Agradeço muito essa oportunidade e vamos estar juntos. Com certeza vamos Se Deus complementar os nossos conhecimentos. quiser. Deus quiser. Ao nosso amigo espectador, o meu muito obrigado e até a próxima edição do podcast Gente que Fala. Fiquem com Deus.